dá a chance de fazermos uma formação que nos ajude de verdade a irmos compreendendo a Escritura. Vamos pedir a ajuda de Deus Nosso Senhor. Antes disso, Dona Rosário queria perguntar alguma coisa. Ela levantou o dedo. Eu ia até falar depois da oração. Não, é porque nós encerramos a última reunião uma expectativa, né? Eu estava com um problema. Sim, é verdade. Era um carcinoma, mas é basocelular, não é? Graças a Deus. Então, ele é na pele. Ele está aqui por conta do trauma, né, da cirurgia e tudo, mas era na pálpebra. Então, eles dizem que esses são inofensivos. Exato. Então, eles não dão metástase. E é muito difícil de tratar. Só que eu, nesse sol de Teresina, eu não posso mais sair no sol. Depois da cirurgia, por 6 meses, nem pegar uma resta de sol. E depois fazer os tratamentos e cuidado com a pele, pererê, papapá. Mas tirou, tudo bem, não ficou muito diferente o meu olho do outro, foi uma cirurgia... É verdade. A moça lá, a doutora Lígia, ela é muito perita, muito capaz. Para você ter ideia, nem os pontos você não vê, porque parece que ela colocou que tinha um cílio, ela colocou um pontinho, ninguém vê ponto nem nada. E ela fez com bisturi elétrico. Eu digo, pois eu não tenho coragem de pegar nem no bisturi manual, imagine no elétrico, né? Não é, menina? Então, foi a bênção de Deus, eu com as bisturi orações, elétrico era a misericórdia divina, e eu agradeço muito a Deus. Graças a Deus. Muito e rezar bom. por nós. Que Ele nos proteja sempre, nos proteja sempre. Amém. Amém. Que coisa boa, Dona Rosário. Bom demais. Amém. O testemunho foi bonito. Peçamos a Nossa Senhora pela Dona Rosário sempre e também por cada um de nós para que Nosso Senhor nos proteja. Pedindo neste mês de fevereiro, celebramos ainda nessa semana Nossa Senhora de Lourdes, que é a mesma Nossa Senhora das Dores, não é? Então, nós peçamos que ela nos ajude também com nossas dores, nossos ais, e nos conduza sempre a Jesus, nosso Senhor. Vou rezar a primeira parte da Ave Maria e vocês rezam a segunda parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aqui temos o bom São José, dá para ver daí, que está aqui na minha estante, né? E Nossa Senhora também. São José, a quem este mês aliás, este ano é dedicado especialmente a ele, a gente pede sua intercessão por nós. São José, rogai por nós. E ele é o santo da misericórdia do ano, né? É verdade, é verdade. Vamos pedir ao bom São José que cuide de nós, que nos ajude cada vez mais a fazermos a vontade de Deus. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, como a gente é um povo da Sagrada Escritura, eu queria relembrar com vocês uma formação que a gente tinha feito sobre o nome de Deus. Mas pense que essa formação ela é tão necessária para que nós a recordemos que a gente vai se dar a oportunidade de fazer essa relação com o nome de Deus. Ora, por quê? Porque, de uma forma bem clara, é importante que a gente veja que o nome de Deus na Sagrada Escritura, ele tem, assim, um referencial. Ele tem, assim, uma deixa que lhe é própria. Por quê? Porque nos remete a uma situação de experiência com Deus. O nome de Deus é aquele que nos experiencia com ele, e isso é fundamental. Eu trabalhei uma vez sobre o nome de Deus justamente com o Pitadas de Bíblia, que a gente até encerrou aquele primeiro bloco, a primeira temporada, como o povo agora chama, né? Tudo é primeira temporada. Então, a gente tem uma expressão ou alguma coisa que fala, então a gente fala da temporada. Então, a primeira temporada, então a gente trabalhou em uma das vezes justamente esse nome de Deus, como está presente no livro do Êxodo, quando Deus vem a dizer para Moisés o seu nome. É claro que Deus não disse o seu nome primeiramente
a Moisés, né? A gente vai ver que Enoque já antes já tem essa revelação do nome de Deus. Enoque tem já essa revelação do nome de Deus. E é importante que nós o tenhamos assim bem diante dos olhos para que a gente se dê conta dessa realidade tão própria, tão bonita que o nome de Deus nos dá na Sagrada Escritura. E por que a gente vai falar nele? Porque, às vezes, nós o traduzimos de uma forma muito errada. Normalmente, infelizmente, os nossos tradutores, principalmente da língua hebraica, eles, às vezes, não são tão felizes em nos dar a oportunidade de fazer uma tradução melhorada na Sagrada Escritura, quando eles vão traduzir os nossos textos. Então, eles partem muito da experiência que eles mesmos acham corretas acerca dos termos que vão traduzir. Em alguns, eles são bastante, podemos assim dizer, bons. Eles realmente fazem uma tradução boa do texto sagrado. Mas em outras, infelizmente, às vezes se mete os pés pelas mãos. E é isso que a gente vai tentar ver um pouco agora. Existem vários homens, vários rabinos, vários padres que já trabalharam o nome de Deus na Sagrada Escritura. Por que isso é importante? Porque é a forma como o povo de Israel invoca a Deus. Obviamente que o povo de Israel levou isso muito a sério. E o nome de Deus, ele passou a ser, podemos assim dizer, quase que impronunciado pelo povo de Israel. Ele é um nome inefável. Inefável é a palavra que a gente usa para dizer que a gente não pode pronunciar uma determinada palavra. Por exemplo, quando a gente faz as interjeições, né, na língua portuguesa. Então, normalmente, são expressões que demonstram a outra realidade e que, em si mesma, elas não têm uma significação. Porque o meu pode ser ou de pena ou porque eu estou achando uma criança engraçadinha, não é? Então, vai depender da situação que eu tenha ao fazer este né? Eu posso dizer, como um ato de surpresa, eu posso estar fazendo como eu posso estar fazendo que já seria uma questão de achar bonito que um cachorrinho ou que uma criança está fazendo. Então, a questão da linguagem referente à Sagrada Escritura, ela é muito, muito importante. Por quê? Porque essa mesma linguagem nos pode abrir margem para muitas interpretações, para que a gente interprete de diversos modos a Deus. É verdade que, como eu estava dizendo, muitas pessoas que trabalham a Sagrada Escritura, que já estiveram, olha aí, que trabalha a Sagrada Escritura, que nos faz relembrar a Sagrada Escritura, nos dá a certeza de que esse mesmo nome de Deus, ele foi trabalhado a partir das experiências que cada um fazia de Deus. Por exemplo, quando os patriarcas tiveram a sua experiência com Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Deus passou a ser chamado de o Deus deles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É claro que quando a gente afirma isso, a gente não quer dizer que Deus pertença a essas pessoas, que Deus seja propriedade dessas pessoas. Não, de modo algum. Deus não é aquele que se retém, Deus não é aquele que se contém, mas Deus é aquele plenamente livre, o plenamente outro, como era chamado pelo povo de Israel. Então, quando a gente fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nós estamos querendo dizer que este Deus que fez com que estas pessoas tivessem uma experiência consigo. Então, esse Deus que foi experimentado, que foi abraçado, que foi amado por estas pessoas, que eram importantes para a história do povo de Israel, este é também o nosso Deus.
este também é o Deus de Jesus, a quem ele chamou de Abá, ou em aramaico, ou de Avi, em hebraico. Então, é interessante a gente poder pensar essa realidade de um Deus próximo, de um Deus pertinho da gente. E a gente vai ver que, por exemplo, o próprio Moisés se refere a Deus, ele é muitas vezes chamado com o nome de El Shaddai. É interessante isso. Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus, por assim dizer, que se revela na montanha, o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que a palavra Shaddai, ela é formada por uma letra em hebraico que se chama o Shin. E isso me lembra muito um personagem da minha infância, que só depois eu vim a fazer ligação com ele e vi o quanto ele era ligado às suas raízes judaicas. O nome do ator, ele era chamado Nimoy, né? Leonard Nimoy. Leonard Nimoy era aquele que fazia o antigo Senhor Spock. Eu não sei se talvez vocês, tão velhos ou menos velhos do que eu, devam lembrar do Senhor Spock, daquela saga Jornada nas Estrelas. Quem nunca viu vai saber o que eu quero dizer. Existia esse personagem e ele começou a fazer uma expressão com a mão que era chamada a saudação do planeta dele. Ele era de um outro planeta, ele era amigo de todas as pessoas que moravam na Terra e passou a trabalhar aqui com uma frota que era chamada de frota estelar. E ele tinha um sinal que era assim, eu não sei se vocês lembram, não é? E aí, acompanhado desse sinal, quando mostrado assim para a pessoa, se dizia assim, paz e prosperidade, não é? Então, que você tenha a paz e a prosperidade. Não, prosperidade e vida longa, melhorando, lembrei agora. Era vida próspera e longa, prosperidade e vida longa, era o que era desejado pelo Nimoy, quando ele fazia esse sinal com a mão, não é? Então, era a saudação chamada vulcana. Só que essa formação com os dedos, com a mão, forma a letra Shin em hebraico. A letra Shin que parece com um W nosso, parece com um W nosso. Então, forma a letra Shin. E essa letra Shin é a primeira letra da palavra Shaddai. Shaddai. Essa letra que significa o Shaddai, que é o Shin, ele, como era judeu, foi ele que criou essa saudação. Era uma forma dele manifestar para as outras pessoas o Deus em que ele acreditava, que era o Deus de Israel. Então, ele criou essa formação com os dedos para poder dizer que o Deus que ele cria era o Deus de Israel, era Shaddai, ou era El Shaddai, que era o Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente vê um programa, um filme, e às vezes nem se dá conta que uma mera saudação de um personagem fictício possa ter uma significação na realidade que ele se utiliza disso para dar a conhecer alguma coisa. Então ele fez isso durante muito tempo, porque ele era judeu, porque ele era de raízes judaicas. Assim como a gente tinha o termo El Shaddai, o próprio rei Davi, o próprio Moisés, os próprios patriarcas, quem sempre muito deu nomes para Deus foi o próprio Moisés, e foram, por exemplo, o rei Davi, e os que vieram, inclusive, outros reis depois de Davi, mas Davi, de uma forma muito especial, deu muitos nomes para Deus. Deus era chamado com muitos outros nomes. E aí, ele, quando tinha uma experiência com Deus, que estava com ele, que estava unido a ele, ele chamava a Deus de uma forma. Se ele ia para uma batalha, aquele Deus era o Deus da guerra, era o Deus que estava com ele na batalha.
Se ele subia a montanha, aquele Deus era chamado de Shaddai. Shaddai. É importante que a gente veja isso, porque o nome de Deus, justamente na Sagrada Escritura, aparece no capítulo 3 do livro do Êxodo. Aqueles e aquelas que tiverem aí com a Sagrada Escritura, com a Bíblia, por favor, podem tomar aí o capítulo 3 do livro do Êxodo, porque com o capítulo 3 do livro do Êxodo, a gente vai se dar conta de algumas coisas que são necessárias da gente compreender. Ok? Até aí? Então, capítulo 3, versículo 13. 3:13. Então, eu vou dar só um tempinho para que você possa procurar aí na sua Bíblia. Como a gente pode, de uma certa forma, chamar a Deus. Deus era aquele que tinha experiência comigo. Era o Senhor, por exemplo, tem até um filme famoso chamado O Senhor da Guerra. Vocês já devem ter ouvido falar, que fala, me parece que um homem que era traficante de arma, enfim. Este termo, Senhor da Guerra, era um termo dado para Deus, pelo rei Davi. Vim botar aqui dentro, não quero relatinho. Então, o Senhor da Guerra, o Senhor que está comigo na batalha, né? Ismir Ramá, quer dizer, aquele que está comigo na batalha, aquele que está comigo na guerra. O Senhor da Guerra, Adonai Ismir Ramá, significa aquele que é o Deus da guerra. Então, quer dizer, como eu estou na guerra e como eu acredito que Deus está comigo, ele será o Senhor da guerra. Claro que depois ele vai ter, podemos dizer, uma nomenclatura que remete não à guerra, mas sim à paz, não é? Mas sim à paz. Então, príncipe da paz, ele vai ter outras nomenclaturas que não diz respeito a essas experiências, mas também à sua essência enquanto Deus. Mas o homem da Bíblia, a princípio, começou a chamar Deus com a experiência que ele tinha. Por exemplo, a gente pode ver isso muito bem relacionado à Virgem Maria. Quantas e quantas vezes nós ouvimos, por exemplo, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Só aí nós temos 3 títulos para a única Mãe de Jesus. E isso a partir da experiência que os povos e que as pessoas tiveram com a espiritualidade mariana, com Maria que se manifestava de uma forma bonita dentro das realidades dessas pessoas. Então, o que a gente quer dizer, de uma forma bem concreta, é que Deus também ia ser aquele que tomaria a experiência conosco. Vocês lembram que eu disse que o nome de Deus, ele é um nome, vamos dizer, que gera experiência. Então, quando Davi ele vai para a guerra, o Senhor da guerra, o Deus da guerra, propriamente da vida dele, não seria Marte, que seria o Deus da guerra para os gregos, não, ou para os latinos, mas era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que toma conta das coisas, o Deus que realiza todos os prodígios, todos os seus milagres, tudo aquilo que era da sua vontade que acontecesse. Então, a gente vai ver que isso acontece para nós. Vamos tomar, então, aí o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Vamos ver esse diálogo. O diálogo que ele tem com
com Moisés aí junto ao Monte Sinai. E a gente vai poder perceber essa, podemos assim dizer, indução, essa, podemos assim dizer, aquilo que a gente chamaria de dica, de itinerário, de meta, que Deus já irá mostrar para a gente no texto bíblico. Vamos estar dando uma olhada. Versículo 13. Moisés, estou lendo pela Bíblia de Jerusalém. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Isso foi Moisés que perguntou a Deus, depois daquele aparecimento na sarça, etc. Ele pergunta, o Deus de meus pais me enviou a vós. E aí eles perguntarem o teu nome, o que é que eu vou dizer? Por que é que era tão importante o nome? Porque o nome fazia presença do relacionamento. Eu só poderia me relacionar, em outras palavras, eu só poderia falar com alguém que tivesse um nome. Eu só poderia me referir a alguém pelo nome, como este também se referiria a mim pelo meu nome. Lembrem-se, por exemplo, das passagens onde na Escritura encontramos que os nossos nomes estão escritos na palma da mão de Deus. Então, quer dizer, é como se ele nos conhece pelo nome. Conhecer pelo nome é um conhecimento real. Não ter nome é não conhecer, é não ter relação. Então, isso era muito importante. E aí a gente vai ver no livro do Êxodo que Moisés precisa demonstrar quem é este Deus. E aí é preciso dizer que nome ele possuía, qual era o nome que ele deveria ser chamado. E aí nós vemos no versículo 14 a resposta de Deus. Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Quando eu dizia para vocês que às vezes a nossa tradução não é uma boa tradução, porque às vezes os nossos tradutores querem traduzir a partir do modo que eles interpretam e não propriamente de acordo com o que o texto original está escrito. Ora, o termo que está escrito em hebraico se diz Ehyeh Asher Ehyeh, quer dizer, eu serei aquele que serei. Não é no presente, é no futuro. Eu serei o que serei. Eu serei aquele que serei. E aí a nossa pergunta fica, mas por que o texto original para nós fala do futuro? E por que o homem da Bíblia resolveu, podemos assim dizer, falar em, como é que nós podemos dizer, falar no verbo no presente. Por que isso? Por que acontece dessa forma? É muito interessante. O homem do presente, o homem que vai utilizar o verbo no presente, ele quer fazer uma demonstração da nossa incapacidade, da nossa imperfeição, do nosso vir a ser, no nosso estar um dia como Deus seria. Porém, quem na verdade é Deus. Deus é aquele que é. Então, essa é a interpretação dada pelo tradutor. Mas se o texto foi escrito no futuro, serei o que serei, o que realmente o texto nos quer dizer? Aquilo que eu dizia para vocês no início. Eu serei o que serei para você. É como se eu dissesse, é a sua experiência comigo que me dará um nome. É a sua experiência comigo que vai fazer a minha existência para você.
Deus existe. E quer queiramos que ele exista ou não, ele continuará existindo. Mas acontece algo novo na revelação do nome de Deus. Serei o que serei significa dizer que Deus será a experiência que nós temos com ele. É por isso que, para alguns, Deus é assim, para outros, Deus é de outro modo. Por quê? Porque é a experiência que vem a falar mais alto. É a experiência com Deus que vai dizer da existência mesma de Deus para você. Ele existe. E para mim se revelou dessa forma. É como se dissesse, eu estava no escuro, então eu percebi Deus, e tudo ao meu redor se clareou. Então Deus é luz. Deus é luz. Eu estava sem fé, e eu passei a crer. Então, este é o Deus da minha fé, este é o Deus que me fez crer. Então, este é o Deus em que eu acredito. Eu estava me sentindo nada, ou nada eu possuía, e Deus veio a ser o meu tudo, como dizia, por exemplo, São Francisco de Assis. Meu Deus, meu tudo. Por que ele tomou a Deus como tudo? Porque ele se viu no seu nada. É interessante. A experiência que ele tem com Deus nomeia Deus para ele. Meu Deus, meu tudo. Por quê? Porque ele teve uma experiência de niilismo, quer dizer, de nada, e porque ele teve essa experiência do nada, ou no qual ele estava inserido, ou uma experiência de nada, como se sentiria em alguns momentos ou na vida, uma perda de sentido, ele encontra em Deus aquele que é o diametralmente oposto, aquele que está do outro lado, 180 graus. Ele é o meu tudo. Meu Deus, meu tudo. É a experiência que nós temos com Deus que vai ser forte para demonstrarmos o nome de Deus para nós. A gente via nesse instante Dona Rosário agradecendo a Deus a oportunidade da sua cura. Então, Deus vai ser quem para mim? Vai ser Rafael, vai ser aquele Deus que é minha cura, que é aquele que retira de mim aquilo que eu pensava fosse mal em extremo. Então, Deus que me cura. Então, nós vamos ter a experiência de Deus a partir do nome mesmo de Deus. O nome de Deus deva ser aquele com quem nós experimentamos Deus. Meu Deus, meu tudo. Tão bonita essa expressão óbvia de São Francisco, mas nós não queremos simplesmente olhar para ela apenas como uma bonita expressão, mas como uma expressão que demonstra para nós uma experiência. Por isso que o texto original bíblico, ele fala no futuro, Esreie, Axé, Esreie. Então, quer dizer, eu serei aquele que serei. Serei o quê? Serei o seu Deus. A sua experiência vai gerar um nome para mim. Por isso que Deus não vai possuir um nome único, porque um nome único aprisionaria Deus. Deus, ele é o plenamente livre. Deus é o plenamente outro, não é? Deus é o extremamente outro, bem diferente de como nós somos. E se Deus é bem diferente de como nós somos, no momento em que eu o invoco dentro da minha experiência com ele. Dentro da minha experiência com ele. Se eu tenho uma experiência com Deus a partir das Sagradas Escrituras, Deus se revelará a mim como o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Claro, se nós, de uma certa forma, como um todo, somos catequistas, Deus se revela a nós na catequese. É aquele que faz o eco da sua voz atingir a todos nós. Daí onde vem a palavra
catequese, né? Do verbo catequel em grego, que é ecoar. Então, é o Deus que faz ecoar a sua voz. Aonde? No coração das crianças, dos jovens, dos adultos, dos doentes. Então, Deus que faz a sua voz ecoar. E onde é que estava a voz primeira de Deus? Na evangelização. Então, se eu tive a minha experiência com Deus, a partir da evangelização, ele será o Deus da evangelização. Ele será o meu Deus evangelizador. Por isso que nós vemos tantas faces também em Jesus. Jesus, ele não tem uma face única. Jesus, ele tem múltiplas faces, mas, é claro, dentro de uma unicidade de caráter e de personalidade. Eu não estou querendo dizer que Jesus teria, por assim dizer, uma disfunção de personalidade, onde ele teria personalidades múltiplas. Não, não é isso. Eu quero dizer é que é a experiência com Jesus que faz Jesus diferente para cada um e para cada uma que o encontrou no caminho. É por isso que, às vezes, a gente também vai encontrar na igreja muitas comunidades religiosas com carismas bem distintos. Possuímos algo em comum, que é a evangelização, ou melhor dizendo, que é a missão evangelizadora, que é comum a todos nós. Todos nós temos a evangelização como carisma, temos a evangelização como missão. Porém, essa missão pode ser feita de diversos modos. Por exemplo, os camilianos, os padres, filhos e filhas de São Camilo de Leles, encontraram Jesus aonde? Nos doentes, no serviço aos doentes. Aqueles que encontraram, por exemplo, como os padres da missão, como as filhas da caridade, também chamadas Filhas da Caridade ou de São Vicente de Paulo, encontraram na missão junto ao pobre, junto aos mais pobres. Então, ver no pobre o rosto de Jesus, ver no doente o rosto de Jesus. E essa experiência lhe valeu a possibilidade concreta de fazer o quê? De que essa mesma experiência seja, de fato, a experiência condutora de vida que eu vou ter. Quando é dito para Moisés, serei o que serei, como o nome de Deus, serei me mandou a voz. Seria exatamente assim o texto original em hebraico. Serei me mandou a voz. Significa dizer que aquele que ouvisse essa palavra saberia que Deus seria invocado pela experiência que você teria com ele. É por isso que é muito triste, às vezes, a gente querer absolutizar a nossa experiência com Deus, como sendo ela única e una. Não, é a nossa experiência com Deus. Quando eu tenho uma experiência com Deus, é a minha experiência que está falando. Porém, o outro pode ter uma outra experiência com Deus. Eu não posso achar a minha experiência superior, ou melhor, ou mais valiosa do que a do outro. Por quê? Porque ambos, eu e ele, tivemos experiências distintas, mas legítimas e verdadeiras. Se nós tivemos experiências legítimas e verdadeiras, não significa dizer que nós queiramos cair naquilo que nós chamaríamos um panteísmo, de achar que tudo é Deus ou toda experiência. Não, não é bem isso. O que eu quero dizer é que nós devamos respeitar e aceitar a experiência do outro como experiência também legítima e boa da parte de Deus, porque foi ele que a teve. E eu não posso desdizer a experiência do outro. Às vezes, eu vou confessar às pessoas, e assim eu posso dizer, eu não estou revelando nenhum pecado, pelo contrário, às vezes eu ouço coisas muito boas nas confissões. Mas uma coisa que sempre as pessoas me dizem, ou antes ou depois da confissão, é o seguinte, eles dizem assim, padre, eu estava na minha... Principalmente, às vezes, das senhoras, eu ouço isso. Padre, eu estava assim, quase acordada, quase
quase acordada, quase dormindo, quando de repente, padre, aparece aquela imagem branca no meu quarto. Aí eu abro o olho e digo, quem é você? Aí aquela pessoa, toda vestida de branco, diz assim, sou eu. E eu não sei quem é, padre. Aí, de repente, eu acordo. Padre, o que foi isso? Aí eu digo para a criatura, minha irmã, quem pode me dizer é você. Não sou eu, não. Porque quem teve a experiência foi você. Então, se isto, ou este, ou aquele se revelou de alguma forma, foi a você que se revelou. Então, é você que tem que tomar uma interpretação. Não sou eu que tenho que interpretar para você. Você viu isso como uma coisa boa ou má? Ah, eu vi isso como uma coisa muito boa. E você achou que pudesse ser quem? Ah, eu achei que pudesse ser minha mãe. Embora lá no íntimo, às vezes a gente diga, bem, eu acho que não era a mãe dela. Mas aquela experiência que ela teve com aquele fato que ela tomava como sobrenatural, eu não posso desdizer dela. Eu não posso dizer, menino, não teve nada, não. E é isso. Criatura vai tomar um calmante, não posso. Por quê? Porque foi uma experiência que ela teve. Se foi natural ou tida como sobrenatural, foi uma experiência pessoal e espiritual dela. O que eu posso dizer é que a gente pode burilar, quer dizer, a gente pode purificar essa visão para que a gente possa usufruir dela ou tirar dela aquilo que há de melhor, aquilo que talvez nós pensamos de verdade ser da parte de Deus, de bom para a vida dela. Aí sim a gente poderá fazer. Mas eu não poderei dizer, não, criatura, tu não viu nada, não. Criatura, tu tá ficando doida. É bom tu procurar, fala com a Aldeci, que a Aldeci vai te indicar um amigo dela, que é psiquiatra, para ver se tu tomando umas 3 caixas de medicação tarja preta, tu não melhora dessas tuas visões, porque esse negócio não existe, não. Não posso. Eu tenho que cair na conta de que essa situação foi, podemos assim dizer, gerada por alguma motivação interna, consciente ou não, mas foi. E de uma forma bem própria, teve um porquê dela existir. Quem vai poder discernir, em primeiro lugar, é a pessoa. Da mesma forma, em relação a Deus. E a Deus, de uma forma assim, até primeira nessa situação toda. Por quê? Porque Deus é aquele que se manifesta para mim. Deus é aquele que se mostra na minha realidade. Deus é aquele que se mostra dentro daquilo que eu tenho para lhe demonstrar de mim e querer absorver dele para mim. Então, a experiência que eu vou tendo com Deus é ela que vai me falar mais alto, ela que vai me dar a chance de eu pensar de uma outra forma. E isso é fundamental que aconteça. Então, eu preciso fazer isso acontecer de verdade. Então, mais uma vez lembrando, a frase que é dito aí, qual é o seu nome? Quem te enviou até nós? Quem te mandou até nós? E aí a gente vai poder perceber isso. Eu serei aquele que serei. Eu serei a experiência que você tem comigo. Isso é fantástico. Por quê? Porque se a gente tem uma espiritualidade hoje, se a gente tem uma possibilidade de espiritualidade, é a partir dessa realidade, a experiência que eu tive com Deus. Ela que vai ser motivadora da minha vida, ela que vai ser aquela que vai me abraçar por toda a vida, ela que vai me enviar a aquilo que devo trabalhar, com quem eu devo trabalhar ou que eu devo trabalhar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Nós temos experiências diferentes de Deus, mas que revelam facetas da única e mesma face de Deus para nós. Deus é um, Deus é único, porém, se revela a nós de diversas formas. Se revela a nós nas nossas necessidades, se revela a nós nas nossas dificuldades,
se revela a nós nas nossas alegrias, se revela a nós nas nossas decepções. Sim, Deus pode se revelar numa decepção. Numa decepção, Deus pode se mostrar para nós. E o interessante é a gente perceber isso, que ele será Erie, Asher Rie. Eu serei aquele que serei. Eu serei o que serei. E isso é fantástico. Por quê? Porque na minha decepção, na minha dor, eu posso experienciar Deus. Ah, isso é muito bonito. Por que, padre, que é muito bonito? Às vezes a dor, a gente quer se livrar dela. Não, mas até mesmo entre nós, existe até podemos dizer, um ditado popular em que a gente diz assim: a gente acha Deus ou na dor ou no amor. Eu já ouvi isso várias vezes das pessoas. E de per si quer dizer, e isso de fato acontece. O amor nos remete a Deus e também a dor nos remete a Deus. Às vezes nós, aquele que está conosco. Por isso que o povo de Israel, ele passou a chamar a experiência com Deus como uma experiência que também dava nome às coisas. Isso é fantástico. Por quê? Porque Deus é aquele que é Nitzrayon, como diz em hebraico. Ele vai ser o Deus da minha vitória. Ele vai ser o Deus da minha tomada de atitude para vencer aquela decepção, para vencer aquela dor. A decepção nos pode dar novos rumos, assim como também as alegrias nos podem dar novos rumos. Mas o importante é que tanto a decepção como aquilo que podemos chamar, deixa-me dizer, as alegrias, os júbilos, as festas que a gente tem, também podem nos dar um novo caminho, um novo itinerário. E isso é fantástico que aconteça. Por isso, meu irmão, minha irmã, aqueles que nos verão, depois, já que esse vídeo está sendo gravado, tudo leva a crer que outros depois poderão ver aquilo que está sendo mostrado para vocês agora. Pois bem, é a experiência que nós vamos ter de Deus que nos vai revelar este rosto de Deus para nós. Aquele que não pode ser falado, aquele que não pode ser pronunciado, ele vai ser um Deus experimental. No diálogo mesmo que Deus tem no Monte Horebe, ele revela o seu nome. Em outras palavras, ele é aquele que será a nossa vitória. Ele é aquele que será a nossa libertação, a nossa liberdade dessa terra de escravidão. Foi por isso que Deus enviou Moisés ao faraó, para dizer da experiência dele, para dizer que ele será o Deus do povo. E é engraçado porque é o mesmo verbo que é utilizado para a aliança. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É importante ver isso. O que Deus queria do povo é que a experiência do povo consigo fosse a experiência de um povo que tivesse a Deus como seu Deus, tivesse a Deus como aquele que o conduziria. E a experiência que o povo demonstrou para Deus, que fez com que Deus demonstrasse o seu grande amor pelo povo, era exatamente isso. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Há uma fusão aí. Por quê? Porque se Deus é aquele que diz, eu serei o que serei, ele é o quê? O meu Deus. E eu serei o quê para ele? O seu povo. Interessante isso. É como se nós estivéssemos dentro do nome de Deus. É como se nós estivéssemos tão em Deus que nós
de uma forma diferenciada, já outrora pertencêssemos a Deus. É impressionante quando se coloca o verbo no futuro, como isso acontece. Por quê? Porque é dito assim: eu sou o que sou, está no presente. Mas eu serei o que serei, está na base da aliança. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Em uma última palavra, podemos assim dizer, dentro dessa visão, em que se revela o nome de Deus no livro do Êxodo, a gente vai perceber o seguinte: Deus, ele vai querer ser reconhecido por nós como Deus de fato, como aquele que, a partir das nossas experiências, mas em abertura para o novo que ele será para nós, ele deve ser reconhecido. Vai além. Por isso que nós seremos o seu povo, porque ele será o Deus do povo. É impressionante isso. Se seremos o seu povo, a nossa experiência com ele não será mais simplesmente a de ser o nosso Deus, mas de ser o Deus do nosso povo, o Deus daquele que nos rege. A aliança era isso. A gente já ouviu falar tanto nesse termo, aliança, né? A aliança. Então, nós vamos nos dar conta de que Deus vai nos tornar a sua casa, a casa de Deus, que na Sagrada Escritura é chamada, inclusive, com outro nome, é chamada de Beit Hamikdash, quer dizer, a casa da santidade. Gente, isso vai gerando um efeito dominó na Sagrada Escritura, e a gente está aprofundando um pouquinho mais hoje, que vai ser impressionante. Por quê? Porque se nós vamos ser a casa da santidade, se nós vamos ser a casa de Deus, né? Como depois tem até um termo, Betel, a casa de Deus, ou Bet Hamikdash, que seria a casa da santidade, a gente vai ver o que é a santidade. Ou melhor dizendo, quem é a santidade? A santidade é Deus. Deus é a santidade. E se Deus vem morar dentro de mim, isso me torna a casa da santidade. Então, isso me torna templo de Deus. Isso vai me tornar templo do Espírito de Deus. Isso vai me tornar templo do Espírito de Deus. E ser templo do Espírito de Deus é justamente essa vida nova. E eu vou ser reino dos céus. Eu vou ser uma reunião de casas, junto com os meus irmãos e irmãs, que vamos formar um reino. Porque não é assim que são formadas as cidades? As cidades são formadas por casas, por prédios. E esses mesmos prédios, essas mesmas casas, formam os reinos, formam os governos. E esses governos e esses reinos seria aquilo que seria chamado o reino de Deus. Mas como normalmente Deus será aquele que será, serei aquele que serei, então eu passarei a chamar este reino de reino dos céus, de reino onde se reúnem as casas de santidade, que tem em si o próprio Espírito de Deus. E isso é mais do que bonito, isso é experimentalmente novo, quando a gente vai olhar a Sagrada Escritura. A gente vai se dar conta dessa realidade enquanto uma realidade que nos projeta para algo que Deus venha a realizar em nós. E isso é fantástico. Isso é prioritário que a gente tenha diante dos olhos. Por isso que, mais do que nunca, meus irmãos, minhas irmãs, nós que estamos vendo aqui o texto do Êxodo no capítulo 3, a gente vai se dar conta disso. Não é, podemos assim dizer,
o nome de Deus, propriamente dito, que nos dirá quem Deus é, mas é a experiência que nós temos com Ele. É a experiência que temos com Deus que nos dirá quem Ele é. Se Ele foi aquele que me libertou, no caso dos mais jovens, das drogas, do suicídio, das situações mais diversas, Ele será aquele que será o meu Gael, será aquele que será o meu libertador, será o meu Goel, aquele que vem em meu auxílio, aquele que vem me retirar e me defender de todo o mal. Então, a gente vai estar vendo que essa experiência vai dar um norte para a nossa vida, vai nos nortear, daí onde vem a palavra, né? Então, é pelo norte, quando a gente vê uma bússola, a gente vê que o ponteiro sempre aponta para o norte, não é? Para dizer o que para nós? Que se eu sei onde é o norte, eu vou saber onde é o sul, que estará atrás de mim. Eu vou saber que o leste estará à minha direita, eu vou saber que o oeste estará à minha esquerda. Se eu tenho um norte, eu sei me direcionar. Por isso que a gente fala em nortear-se, né? A gente, menino, tu tá desnorteado, quer dizer, tu tá sem direção, tu perdeu a direção. Deus é aquele que nos direciona. Deus é aquele que nos faz experimentar o norte, que nos faz nos situar onde estamos, que nos faz saber quem nós somos. Para quê? Para de verdade, a partir dessa experiência, nos fazer pessoas novas, nos querer novos de novo. Por isso que a experiência de Deus, eles tinham tanto medo do nome de Deus, dessa experiência aí parar nos povos estrangeiros. Tanto é que eles disseram, não pronunciarás o nome de Deus, não pronunciarás. Mas não porque não fosse pronunciado, não é isso. Não porque não fosse dito, não é isso. Ele não será pronunciado para que o estrangeiro, para que os outros povos que rivalizavam com o Deus com quem eu tinha tido a experiência, eles não se apropriassem da sua experiência, às vezes negativa, ruim e falsa, com a experiência verdadeira, boa, única que eu tive com Deus. Em outras palavras, quando eles proíbem que o nome Serei seja dado para os outros povos, seja pronunciado diante dos outros povos, é unicamente por uma coisa, para que a experiência falsa, a experiência mentirosa que eles pudessem ter, não fosse confundida com a experiência verdadeira e boa que eu terei. Mas, padre, você falava nesse instante que não é para eu julgar a experiência da outra pessoa. Não, eu estou aqui fazendo um julgamento da minha, enquanto boa. E a do povo estrangeiro, eu a tomo como sendo uma experiência ruim, mas não baseada neles, porque para eles é boa. Eu estou fazendo isso a partir da experiência que eu tive, mas não fazendo um julgamento precipitado. Mas tem certeza, padre, que isso não é um julgamento? Em última instância, não quer ser. Embora lá no fundo, a experiência do povo de Israel, infelizmente, foi uma experiência que pôde parecer excludente, que pôde parecer intransigente, que pôde parecer vista como sendo a melhor. Isso sem dúvida. Que a gente toma aí, por exemplo, o caso dos povos palestinos, enfim, e outros povos que ficaram sob a tutela de Israel. Eu também não posso absolutizar a experiência que eu tive com Deus, mesmo tendo sido ela boa, mesmo tendo sido ela verídica, mesmo tendo sido ela legítima. Por quê? Porque a absolutização da minha experiência, infelizmente, vai demonstrar que a experiência do outro possa ter sido somente negativa. E não foi somente negativa. Tenha sido qual for, mas ela sempre pode ser uma experiência pedagógica,
uma experiência que me pode levar à verdade. Lembrem-se, por exemplo, de São Paulo, quando está pregando em uma determinada praça, ele vê várias estátuas dos deuses e vê uma em que está escrito: há um Deus desconhecido. Aí São Paulo se apropria disso para lhes pregar a verdade, para que a experiência que eles tinham tido com aquele Deus desconhecido, eles remetessem à figura de Jesus, a quem ele pregava como o Filho de Deus para eles. Então, ele se apropria da experiência, embora parecesse extremadamente negativa, que o povo tinha com um Deus desconhecido, para lhes anunciar a verdade, para lhes levar a uma experiência com um Deus verdadeiro, com um Deus palpável, com um Deus sensível, com um Deus que os amaria e de desconhecido passaria a conhecido, e de extremadamente sem conhecimento, como a gente poderia dizer, desconhecido mesmo, passaria a próximo, a íntimo e a conhecido. E isso é fundamental na vida da gente. Alguma pergunta até agora? O que é que vocês acharam? Me digam alguma coisa, pelo amor de Jesus. Vamos dizer o que é que vocês acharam, o que é que estão achando. Eu queria só, se fosse possível, o senhor repetir aquela coisa do reino de Deus. Não que eu não tenha entendido, mas eu queria, assim, gravar no meu coração mesmo, assim, de uma forma, porque para mim foi assim saiu assim um monte de foguete assim na minha cabeça, assim, de felicidade. Saiu uns foguetes? De felicidade. Meu Deus! Oh, coisa boa! Eu falava justamente isso, que a minha experiência com Deus me leva a me reconhecer portador de Deus, casa de Deus. E se eu passo a ser casa de Deus, eu até dizia que o nome de Deus, agora no finalzinho, ele era poupado frente às outras nações, porque eles tinham medo deles fazerem mau uso do nome de Deus e de confundi-la com experiências que até então, para esses povos, poderiam ser tidas como negativas pelo povo de Israel. Então, eles poupavam o povo do conhecimento do nome de Deus. E, ao invés de o chamar de Deus, eles o chamavam de o Senhor, né? Adonai. Então, eles não diziam aquelas 4 letras do alfabeto hebraico que demonstram para nós o verbo ser, né? No futuro, serei. E aí eles evitavam de dizer essa palavra, perdão. E aí, isso nos faz, de verdade, sermos a casa de Deus. Ser, então, a casa, já que eu não poderia dizer o nome Deus, a casa da santidade, a casa daquele que é santo, que habita em mim. Ora, o que é santo e que habita em mim é Deus. É o seu Espírito que habita em mim, é o seu sopro vivificante que habita em mim. E isso me faz templo, isso me faz casa sua. Se tem uma visão comunitária, se tem uma visão coletiva de múltiplas casas, eu vou ter uma nação, eu vou ter um povo, eu vou ter um governo, eu vou ter aquilo que Jesus chamava o reino. E o que seria o reino? Seria justamente... amanhã catequese, viu? Hoje vai todo mundo dormir cedo. Vamos, a gente vai dormir cedo. Amanhã tem Eu não vou dormir cedo, não. Eu vou dormir tarde. Vai dormir cedo? Menina, a Rosa disse que não vai dormir cedo, não. Então, como eu estava dizendo, todos nós somos casa de Deus. Se somos casa de Deus, nós somos convidados a fazer o quê? A fazer uma experiência agora comunitária, enquanto reino de Deus. Não reino como os outros reinos, reinos de injustiça, reinos de fome, reinos de misérias, mas não, uma experiência de reino partilhado, reino de amor, reino de Deus. Isso é fundamental na vida da gente. E é fundamental também
que nós nos apropriemos, é fundamental também que nós nos apropriemos dessa imagem, de um Deus que toma conta de nós, não apenas como casa sua, não apenas como pessoas que tiveram uma experiência consigo, mas de pessoas que são levadas a ver também nas outras pessoas, pessoas também plenas de Deus. Todos, quem quer que seja, teve uma experiência com Deus, ou então Deus ainda será para a vida daquela pessoa. Lembrem-se do nome de Deus. Eu serei o que serei. Eu serei aquele que serei. Eu serei o que serei. Pois bem, será o quê? Será a experiência que nós teremos com ele. Então, o que é o papel do evangelizador? O papel do evangelizador, o papel do catequista é justamente isso. Olha, a experiência que nós tivemos com Deus, nós queremos que você também tenha a sua. Nós queremos que a sua experiência seja norteadora para a sua vida. Nós queremos que a sua experiência gere em você perseverança. Nós queremos que a sua experiência faça de você pessoa melhor, esposa melhor, esposo melhor, filho melhor, filha melhor, cidadão melhor. Nós queremos que a sua presença neste mundo faça a diferença acontecer por causa da experiência que a gente quer e sabe que você há de ter com Deus. A sua experiência com Deus vai ser norteadora da sua vida. Você não mais vai viver sem as sequelas, se a gente pode dizer assim, sequelas boas da sua experiência. A sua experiência vai gerar efeitos bons, vai gerar resultados bons. Nesse instante, Dona Rosário dizia dos resultados bons da sua cirurgia. Como ela ficou alegre, como ela ficou feliz, e como a gente partilhou desse momento tão bom. Pois é essa experiência que é imutável, que é própria dela, porque foi ela que passou por ela, que nos edificou, nos tornou alegres junto com ela, nos tornou felizes junto com ela. Por quê? Porque toda a sua experiência, possivelmente ruim, se transformou em algo bom, foi algo bom. E é isso que a gente faz quando catequiza. A gente leva as pessoas a fazer a continuidade da experiência primeira que tiveram com Deus. Afinal de contas, a evangelização é essa experiência primeira. Se eu levo as pessoas a fazer a continuidade dessa experiência, então eu vou ter, por assim dizer, um povo são, um povo espiritual, um povo segundo o coração de Deus. E isso é que faz toda a diferença. Então, a gente não está lutando nem trabalhando em vão. A gente está lutando e trabalhando porque a gente diz assim, eu tive uma experiência boa com Deus. A minha experiência com Deus foi maravilhosa. E se a minha experiência com Deus foi maravilhosa, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que levar outras pessoas a ter uma experiência como eu tive. Agora, como da mesma forma? Não. Como da forma dela. Como da forma dela. Ela terá a sua experiência, que pode ser muito diferente da minha. A minha poderá ter sido sem choro, a dela pode chorar durante 2 dias seguidos, sem parar. A minha pode ter sido sem dor, a dela pode ser dolorosa até aos ossos. A minha pode ter sido uma experiência alegre, a dela pode ser na experiência de tristeza, de dificuldades, que também nos aproxima de Deus. Ou vice-versa. Se a dela foi de tristeza, a minha pode ser de alegria. Se a dela foi de dor, a minha pode ser de festa. Eu preciso encontrar. E isso Deus quer que nós tenhamos? Quer. Porque ele serei o que serei. Ele não é. Ele será o que será. É a experiência que teremos com ele, é a experiência que ele terá conosco, que vai ser o norte da nossa vida. Por isso que olhar para o nome de Deus é tão importante. Porque esse nome de Deus nos revela na Escritura que não é simplesmente chamá-lo pelo nome. Não. Chamar pelo nome eu chamo Josélia, Núbia, Aldeci, eu chamo pelo nome. Algumas pessoas eu chamo
pelo nome. Mas isso é situacional, isso é passageiro. No momento em que eu disser às pessoas que chamei aquilo que eu queria, pronto, elas ficam livres. Mas não, a experiência é algo que retém mais do que o nome, que mantém aprisionado na liberdade. Deus não pode ser preso, Deus não pode ser conduzido, Deus não pode ser retido. Mas no momento em que eu tenho uma experiência com Ele, eu sou dele e Ele é meu. É o que diz o livro do Cântico dos Cânticos, né? Anidodi li. Então, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É isso. Porque no momento em que eu vou amar este Deus, eu o deixo em liberdade, mas ele se torna prisioneiro de amor. E no momento em que ele se torna prisioneiro de amor, eu, antes dele se tornar prisioneiro de amor, já me tornei prisioneiro dele. Menino, é um negócio muito doido, né? Um negócio assim, endoidecente. Mas é exatamente essa perspectiva da espiritualidade bíblica. A espiritualidade bíblica me revela um Deus que tem uma experiência comigo. Esse Deus que tem uma experiência comigo não me deixará mais. Não é a palavra de Jesus? Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Menino, então quer dizer, ele permanecerá conosco. Ele é Deus conosco. E aí, ele faz isso porque ele quer. Ele se tornou assim porque ele quer. Não fui eu que o forcei, porque Deus é livre. Deus não é aquele que eu aprisiono. Ele não tem um nome próprio. Ele é verbo, ele será. É a experiência que eu tenho com ele que me faz pertencente a ele. E nessa minha pertença a ele, ele se dá a mim livremente. Ele é o plenamente livre, ele é o plenamente outro, que se entrega por mim livremente. Não é assim que nós dizemos, inclusive, também, se fazemos uma menção à oração eucarística, né? Entregou-se até a morte, e morte de cruz. Ninguém toma a minha vida. Eu a dou porque eu quero. Ninguém toma a minha vida. Então, a experiência que ele tem conosco não é porque ele se vê obrigado a isso, mas porque ele quis. Ele quis ter uma experiência conosco. E por que ele quis ter uma experiência conosco? Porque ele sabia que era o melhor para nós. Ele sabia que era o melhor para nós. E por saber que era o melhor para nós e nos amar, então ele quis ter uma experiência conosco. E tendo uma experiência conosco, a experiência que nós temos, não podemos ficar só para nós. É a base da evangelização. Aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti da parte de Deus, embora tenha passado por tristezas, embora tenha passado por decepções, embora tenha passado por críticas, é algo que vai além de mim. Eu não fico só para mim. Eu não fico só para mim. Eu vou demonstrar isso. Eu vou levar as outras pessoas a experimentar também. Do meu jeito? Não. Do jeito delas. Cada um tem a sua experiência com Deus. E a sua experiência com Deus, se legítima e verdadeira, transforma a vida delas. Elas não serão mais as mesmas pessoas. Elas não farão mais as mesmas coisas. E talvez não pensarão mais do mesmo jeito. Por quê? Porque aí tem o eco da voz de Deus, tem a catequese. Eu ouvi a voz, mas essa voz continua ecoando no meu coração. Continua me catequizando. Eu fui evangelizado, mas a catequese continua ecoando no meu coração. Ela continua provocando eco. E o eco é a voz. E o eco é a repetição contínua. É como se eu continuasse ouvindo a voz, ininterruptamente e eternamente. Eu vou ouvindo o meu nome, Fabrício, Brício, 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 Brício. Então, eu vou ouvindo essa voz. Então, é isso que a gente quer levar. Nós queremos levar as crianças, nós queremos levar os jovens, nós queremos levar os adultos a terem essa experiência.
inclusive a pré-catequese, né? A ter essa experiência. E tendo essa experiência, terem a catequese, né? Terem a catequese. Então, terem o pré-catecumenato, a experiência, e o catecumenato, o eco, que é preciso que haja. Para gerar o quê? Para gerar a iluminação e para desembocar na mistagogia. É para isso. Para gerar a iluminação, a adesão aos sacramentos, a adesão à ação de Deus mais perene na minha vida, que é a terceira etapa justamente do catecumenato, e para gerar o quê? Pertença, para gerar experiência permanente. Que eu, que tive a experiência, se ela foi verdadeira, não tem que me tirar do caminho mais não. Eu vou permanecer firme até o fim dos meus dias e a continuidade de vida eterna com Deus. Por quê? Porque a experiência que eu tive com Deus não foi, como dizia minha avó, brincadeira de menina fêmea. Ela dizia assim, né? Ali da casinha, casinha, a casinha caiu, aí vem, pega a bonequinha. Não, não era isso. Não era isso. Tinha essa expressão no sertão do Ceará. Então, é essa a visão. É algo sério, é algo que envolve a minha vida toda, me faz experimentar algo a mais, me faz ter uma noção bonita de que Deus toma conta da minha vida. E isso é fundamental. Amém? Amém. Deu para entender? Vou fazer uma pergunta, mas o senhor... Pois não, pode fazer. Não, eu ia perguntar se esta experiência... Você respondeu perfeitamente. Se essa experiência com Deus, ela é crescente e irreversível. E é uma busca constante. O senhor falou aí, porque quem tem experiência com Deus não olha para trás, não vai olhar para trás. Quer dizer, a experiência é tão perfeita, você reconhecer Deus, misericordioso Pai, é tão grande que você não tem mais coragem de desagradar esta criatura amada. Isso. Como dizia, a gente é podridão, pó, não é? Mas a gente resiste ao pecado por amor a ele. A gente vivia até pouco tempo atrás. Mas aquele pecado que ofende perfeitamente a Deus, a gente não faz mais porque está possuído do amor de Deus. Dia 31 agora de janeiro, a gente teve o dia de João Bosco, de Dom Bosco, né? De São João Bosco. E ele educou um rapazinho que a experiência de Dom Bosco foi tão bonita, que ele levava os rapazes, os meninos com quem ele trabalhava, a ter também uma experiência com Deus. E ele falava tanto de santidade para esses meninos, e teve um deles que disse assim, bem, como o senhor falou tanto de santidade para mim, eu resolvi ser santo. E foi. O nome dele era Domingos Sávio. Domingos Sávio. Ele morreu jovem, 15 anos de idade, ele morreu, infelizmente, de uma doença rápida, que o matou rapidamente, mas ele teve uma experiência bonita com Deus a partir da experiência que Dom Bosco teve. É claro, Dom Bosco teve a sua experiência e Domingos Sávio teve a sua. Por isso que a experiência, inclusive, de santidade é tão diferente. Não existe um que seja igual a de outro, né? A experiência de uma Teresa d'Ávila é a experiência diferente de um Francisco de Assis, é a experiência diferente, por exemplo, de um Sebastião, é a experiência diferente das santas que morreram jovens, né? De uma Rita de Cássia, por exemplo. Então, mais do que nunca, a gente vai ver que cada experiência é uma e é única, assim como Deus é único. E eu acho lindo isso. Não há uma repetição nisso. A gente vê cada um, é claro, pode até se inspirar na santidade do outro, pode até ser causa de inspiração, mas é a sua experiência própria e pessoal que vai falar mais alto. Agora, desse meninozinho novo, Carlo Acutis, não é? Tão famoso, ficou tão conhecido no mundo todo, e ele teve uma experiência bonita com quem? Com a Eucaristia. Com a Eucaristia.
Via neste instante por aqui também a Mônica, ela gosta tanto do Padre Pedro Maione. O Padre Pedro Maione tem, assim, um carinho especial pelo sangue de Jesus. Não há uma vez que ele fale no sangue de Jesus que ele não chore, que ele não verta lágrimas. Essa experiência que o Padre Pedro tem com o sangue de Jesus é única dele, é pessoal, é intransferível. Assim como há pessoas que, por exemplo, são loucas por Nossa Senhora, tem assim uma experiência linda com a Virgem Maria. Por quê? Porque a Virgem é aquela que lhes leva à presença de Deus. Então, a santidade é exatamente isso. Como cada uma é templo, é casa de Deus, então eles manifestam a partir da espiritualidade que eles mesmos tiveram. Por isso que essa experiência aqui, embora os versículos que eu li para vocês do livro do Êxodo são tão pequenos, mas são tão densos de conteúdo e de espiritualidade. São tão profundos em conteúdo e espiritualidade. Por quê? Porque o catequista, a catequista, devemos ser de verdade esse eco de Deus para a vida das pessoas com quem a gente entra em contato. Um catequista e a catequista não é catequista apenas na sala de reunião de catequese, não. A gente é catequista na família da gente, a gente é catequista junto aos amigos da gente, a gente é catequista com quem a gente encontra, a gente vai se dando essa oportunidade. Eu vou contar para vocês de uma experiência que aconteceu comigo, deixa eu ver, faz 8 dias, exatamente, 8 dias. Estava aqui em casa, aqui na casa do clero, automaticamente, enquanto a casa está sendo construída, etc. E estava aqui na casa do clero, quando, já me preparando já para ir dormir, já tendo ido ao banheiro, tomado meu banho, enfim, voltado para me deitar. Quando, de repente, eu vou fazer com o despertador, né, do celular. E aí eu vejo que tem uma mensagem lá de uma senhora. Aí a senhora diz assim: padre, por favor, o senhor está aí, me atenda. Normalmente, eu sempre procrastino esse tipo de mensagem. Porque na última hora, aí a gente, não, vou, amanhã eu olho. Mas ela eu resolvi olhar na mesma hora. Aí ela disse assim: padre, o meu filho está passando por uma dificuldade muito grande. Ele está com os pensamentos ruins e está pensando de verdade em tirar a vida dele. Aí eu disse assim: me deixa falar com ele. Aí ela passou o celular dela para ele estava do lado dela, e aí ele dizia assim: padre, por favor, me escute. Foi o que ele disse. Aí eu disse assim: não, eu posso. Aí disse o nome dele e tudo mais. Posso sim, fulano. E aí ele disse: padre, eu queria que o senhor me escutasse. O senhor pode me escutar? Aí eu disse: posso. Aí ele disse assim: que horas eu posso falar com o senhor? Isso já era 11h45 da noite. 11h45 da noite. Aí eu disse assim: amanhã, depois do almoço, você pode? Aí ele disse: não, padre, eu não posso depois de amanhã. Eu quero falar com o senhor agora. Aí eu disse assim: agora como? Aí ele disse: eu vou aonde o senhor estiver. O meu pai e a minha mãe vão me levar aí. O senhor me atende? Isso já era meia-noite, quando ele terminou de dizer isso. Aí eu disse assim: meu Deus, o que é que eu faço? Eu atendo ou não atendo? Aí eu parei um pouquinho, pensei um pouquinho e disse assim: tenho que atender. Pois este menino chegou aqui junto com os pais dele à 00h10, 00h12, porque ele não morava longe daqui. Os pais dele trouxeram. Aí eu fui para o refeitório com ele, enquanto que os pais ficaram justamente na salinha ao lado do refeitório. A gente conversou até 1h45 da manhã. Eu já assim, eu estava já mais para o céu do que para o purgatório, né? Caindo assim no sono, mas eu digo assim, é o jeito de fazer acontecer. A gente conversou sobre as tristezas que ele estava passando, que às vezes, para a gente, podem parecer coisas muito, muito bobas, mas que para a pessoa não é, não é? Para a pessoa não é. Então, levei com toda a seriedade, toda a situação. No final, ele disse assim:
Padre, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse falado com o senhor.